corações. Eu gostaria de então agora iniciarmos o nosso estudo no livro de Jeremias. Como você está vendo aí abaixo, nós estudaremos hoje do versículo 9 ao versículo 19. Nós já estudamos o primeiro capítulo. Essa é a quarta aula, né, do nosso livro de Jeremias. Como de costume, eu vou estar fazendo a leitura do parágrafo em destaque, então estaremos assim estudando depois, versículo a versículo. Diz assim a palavra do Senhor. Portanto, ainda pleitearei convosco, diz o Senhor, e até com os filhos de vossos filhos pleitearei. Passai as terras do mar de Chipre e vede, mandai mensageiros a Quedar, e atentai bem e vede se jamais sucedeu coisa semelhante. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto que não eram deuses? Todavia, o meu povo trocou a sua glória por aquilo de que não é de nenhum proveito. Espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos. Ficai estupefatos, diz o Senhor. Porque dois males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas, que não retêm as águas. Acaso é Israel escravo ou servo nascido em casa? Porque, pois, veio a ser presa. Os leões novos rugiram contra ele, levantaram a voz, da terra dele fizeram uma desolação. As suas cidades estão queimadas e não há quem nelas habite. Até os filhos de Mênfis e de Táfnis te pastaram o alto da cabeça. Acaso tudo isto não te sucedeu por haveres deixado o Senhor teu Deus quando te guiavas pelo caminho? Agora, pois, que lucro terás indo ao Egito para beberes as águas do Nilo, ou indo à Assíria para beberes as águas do Eufrates? A tua malícia te castigará e as tuas infidelidades te repreenderão. Sabe, pois, e vê que mal e quão amargo é deixares o Senhor teu Deus e não teres temor de mim, diz o Senhor dos exércitos. Que Deus, queridos irmãos, então ele aplique a sua santa palavra aos nossos corações. Semana passada nós vimos a primeira parte do versículo 1 ao versículo 8. Deus vai descrever aqui a rebeldia do povo e ele compara essa rebeldia, né, a uma esposa infiel, né, um casamento infiel onde não há o compromisso, onde não há fidelidade, né, até ele fala que no início cometido por Israel, né, então Deus vai mandar o seu profeta anunciar a traição cometida por Israel, ato que ele vai dizer que nenhuma outra nação, né, mesmo cultuando a falsos deuses, né, mesmo sendo uma falsa adoração, né, dirigida a falsos deuses, não deixaram assim então os seus falsos deuses. Mas Israel, né, que conhecia o único e verdadeiro Deus, abandonou o seu Senhor. E é interessante, nós precisamos lembrar que Deus havia estabelecido o decálogo, né? O decálogo são os 10 mandamentos, está registrado lá no livro de Êxodo, capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 17. E nós também não podemos nos esquecer, né, que o decálogo ele é anunciado antes, né, dos hebreus serem inseridos em Canaã. E isso tinha um propósito, né? E dentre muitas as finalidades, né, o decálogo ele tinha um propósito de resguardar a fé dos hebreus, visto que seriam inseridos em uma cultura politeísta. Então Deus, ele, dentre muitas características do decálogo, né, uma das suas finalidades e talvez uma das principais era justamente isso, resguardar a fé do seu povo. Porque eles agora estavam entrando em um contexto de adoração a falsos deuses, de uma busca constante por aquilo que não tem nenhum proveito, daquilo que nós não podemos de fato ter sossego para a nossa alma, ter uma salvação concretizada. Então, Jeremias ele vai tratar então dessa deslealdade que o povo havia, né, cometido contra o Senhor seu Deus. Bem, e Deus havia então prometido puni-los caso eles cometessem o pecado de idolatria. Vale a pena lembrar, né, que para cada lei, né, que Deus havia estabelecido havia os seus benefícios
E também havia, né, os seus malefícios, que era justamente as punições. Né? Nós temos, né, as bênçãos mediante a obediência, mas também temos as punições decorrentes da desobediência. Então, se eles cometessem este pecado, que era o pecado de idolatria, né, está registrado lá em Êxodo 20, versículo 5, e não somente aquela geração, mas Deus também visitaria a iniquidade dos pais nos filhos, né? E Jeremias ele não está ensinando aqui, né, aquela ideia do pecado hereditário, né? Eu cometi esse pecado, né, então meu filho e o meu neto também irão cometer este pecado. Nós precisamos primeiramente compreender, né, que eles praticaram a iniquidade, né? E o que seria neste contexto aqui a iniquidade. Bem, assim como o pecado, né, a iniquidade é uma ofensa intencional à lei de Deus. Né? O que é que aconteceu então com Israel? Israel aprendeu simplesmente a fazer o que era mal e transmitiu esse erro aos seus filhos. Ou seja, a iniquidade era uma prática pecaminosa que se tornou algo comum no meio do povo de Deus. Tanto que os pais ensinavam, transmitiam, né, esse pecado, né, e outros, como se fosse algo normal, como se não houvesse punição. Então, quando um pecado, um mal, torna-se comum para uma geração, possivelmente, né, se essa geração tem transmitido esses valores, esses princípios errados, consequentemente, possivelmente, a próxima geração irá cometer esses e outros erros, como nós vimos no nosso início do culto, do nosso EBD, um abismo chama outro abismo. Se uma geração faz algo mal e perverso, né, se outra geração não se levantar, ou se homens de meio dessa geração má, perversa, não se levantar, né, com a justiça, né, vinda da palavra de Deus, então a nação continuará, ou os indivíduos daquela família continuarão praticando aquilo que é mal, porque eles aprenderam aquilo como se fosse algo comum, como se fosse algo certo. Então nós temos que lembrar sempre disso, né, dentro desse texto, porque ele vai dizer no versículo 9, né? Ainda pleitearei convosco, diz o Senhor, e até com os filhos dos vossos filhos pleitearei. Né? Deus chama eles em juízo, né? E vai argumentar, né? Perguntar o porquê que eles estão fazendo tamanha loucura, se nenhum povo, né? Ele vai usar Chipre e Quedar, né? São cidades egípcias, representavam duas grandes cidades egípcias, né? O Alto Egito e o Baixo Egito. Ele diz assim, olha, em nenhum lugar, né, foi encontrado, ou do Ocidente ou ao Oriente, foi encontrado, né, um povo que fizesse isso. Tamanho absurdo de trocar o seu Deus, mesmo sendo um falso Deus, né, por outros deuses. Então, Israel havia cometido esse pecado de iniquidade. Né? Eles tornaram o pecado algo comum em sua geração. E nenhuma geração, né, devia pensar que suportava o julgamento, né, dos filhos daquela geração. Mas nós poderíamos dizer, por que não levar, né, o filho à iniquidade do pai? Porque o filho fez o que era reto e justo perante o Senhor. Né? Então é justamente aquela ideia. Se eu cometo um pecado e eu transmito aquilo ao meu filho, né, como se fosse algo certo, a partir do momento que ele tem contato com a justiça, né, com a lei de Deus, ele vê que aquilo é errado e ele então quebra, né, este procedimento errado, e ele agora não será, né, julgado por aquilo que eu ensinei errado a ele, mas ele agora será justificado pelos atos de justiça que ele aprendeu da lei de Deus. E vale a pena lembrar também que uma das nossas finalidades, né, como cristãos, é justamente, e também está lá no Decálogo, né, ou posteriormente também em Deuteronômio, que nós devíamos transmitir não a iniquidade aos nossos filhos, mas sim a lei do Senhor. Lembra que diz, olha, ao sentar, ao levantares, ao sentares, né, anuncia essa palavra, prega ela nos umbrais da porta, ou seja, ela deve estar sempre sendo o nosso guia,
Então, se um filho fez o que era reto e justo e guardou os meus estatutos, diz o Senhor, e os praticou, por isso certamente viverá. Ezequiel capítulo 18, versículo 19 e 20, diz o seguinte, né, o filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade dos filhos. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre ele. Então, Jeremias está mostrando justamente essa forma que Deus trata o seu povo. Né? Se eles andam em iniquidade e abandonam o seu Deus e ensinam, né, esse pecado aos seus filhos, e esses seus filhos também incorrerão no erro da iniquidade. Né? E se Deus não agir, como ele está enviando Jeremias para agir e interferir e mostrar a realidade do seu pecado, eles então assim seriam punidos por causa deste erro. Bom, do Oriente ao Ocidente, do Ocidente ao Oriente, nenhum povo havia feito o que Israel fez. Nenhuma nação havia trocado seus falsos deuses. Né? Israel ele conhecia o único Deus vivo e verdadeiro, todavia o abandonou. Né? Os falsos deuses eles nada podiam fazer. Não passavam de ídolos feitos por mãos humanas. O Salmo 115 ele vai retratar muito bem, né, o que são os ídolos. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem. Né? Os ídolos, né, feitos por nossas mãos precisam ser carregados por nós, são frágeis. Como então assim eles podem nos salvar? Como então assim eles podem fazer algo por nós? Então, Jeremias está dizendo, vocês trocaram aquele que guiou vocês pelo deserto, por uma terra seca. Vocês deveriam ter morrido no deserto. Mas Deus guiou, protegeu, guardou a vida de vocês. E olha o que nós fizemos. Israel havia evidenciado as maravilhas de Deus. Israel sabia que ele era glorioso, mas trocaram a glória por aquilo de que não tem nenhum proveito. É isso que diz o versículo 10 e 11. Passai as terras do mar de Chipre e vede, mandai mensageiros a Quedar, e atentai e vede, jamais sucedeu coisa semelhante. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto que não eram deuses? Todavia o meu povo trocou a sua glória por aquilo de que não de nenhum proveito. Diz assim, olha, isso nunca aconteceu, mas vocês tornaram isso real. Vocês me abandonaram. E é interessante que no versículo 12 vai mostrar que o próprio universo estava perplexo com as ações de Israel. Ele diz no versículo 12: espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos, ficai estupefatos, diz o Senhor. É como se dissesse, olha, ficai de cabelo em pé diante disso que está acontecendo. Como assim? Mas se fosse aqui no Brasil, a gente diz, como assim, Brasil? Como é que uma coisa dessa acontece? Não tem lógica. Essa é a consequência do pecado. Nós trocamos a vida pela morte. Nós trocamos o verdadeiro pelo falso. Nós abandonamos a Deus. Israel esqueceu do verdadeiro Deus e buscou os falsos deuses, como quem abandona a fonte de água fresca em troca de cisternas rotas e sujas. Quem não, que já não pode reter a água. Foi isso que Israel fez. E é interessante porque na Terra Santa a água era um bem valioso. E ninguém seria tão tolo de fazer o que Israel fez. Porque durante todo o deserto Deus guiou o seu povo. Todo o deserto e dando sempre o melhor. E quando as águas, né, eram amargas, ele transformava as águas. Ele sempre deu o melhor para o seu povo. Eles trocaram, queridos irmãos, o santo pelo profano, a vida pela morte, o incorruptível pelo corruptível. O pecado, queridos irmãos, ele nos faz caminhar justamente para a morte.
O pecado ele nos faz ter prazer no caminho que nos leva à destruição. E é por isso que Deus precisa interferir. A intervenção divina iria mostrar que o prazer do pecado pode custar a liberdade e a vida. Muitos não somente perderiam a sua liberdade, como também perderiam suas vidas. Foi justamente isso que aconteceu com aquela geração. Com aquela geração que abandonou ao Senhor. Com aquela geração que deixou de fazer o que era certo. Com aquela geração que sabia quem era Deus, mas não buscou, não se manteve firme, fiel ao Senhor. Precisamos sempre lembrar disso. Deus precisa interferir por causa do nosso pecado. Então, a intervenção de Deus iria mostrar justamente isso. Que nós pecamos contra Deus, que nós nos desviamos do seu caminho, que nós nos desviamos da sua vontade. E sofremos por causa disso. Perdemos a vida, perdemos a liberdade. A aliança que Deus havia feito com Israel e suas diversas leis fizeram de Israel um povo com uma cultura superior aos demais povos. Muitas das leis, tratavam de uma purificação externa e interna. Então, todas as vezes que Deus dava uma lei, ela tinha pelo menos esses dois princípios básicos, uma purificação interna e externa. Então, e qual era o propósito disso? Qual o propósito dessas muitas e muitas leis? Era justamente salvaguardar a vida dos hebreus. E assim eles desfrutariam do cuidado e da proteção de Deus. Mas ao abandonarem a Deus, eles estavam sujeitos às inúmeras contaminações, quer sejam externas, quer sejam internas. Então eles estavam totalmente desprotegidos, porque todas aquelas leis, a gente muitas vezes não entende o porquê de algumas leis que Deus dava, mas elas tinham esse princípio, um princípio externo, mas também um princípio interno, um princípio moral e um princípio espiritual. E muitos deles para salvaguardar a fé dos hebreus, a fé do seu povo. Bom, e qual era então, ou melhor, qual foi o erro que eles cometeram? O versículo 12 diz o seguinte: porque dois males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm águas. Eles cometeram dois males. Deixaram o Senhor e foram após outros deuses que nada podiam fazer por eles. Eles deixaram o manancial de água viva. A água é fundamental para a sobrevivência do homem. E no tempo de Jeremias eram poucas essas fontes. E Deus então guiou o seu povo e o sustentou com águas puras e cristalinas, mas eles ainda assim escolheram se contaminar. Ainda assim eles buscaram fontes podres, sujas, fontes que iam levá-los à morte por meio da contaminação. Eles eram um povo livre, não podemos nos esquecer disso, mas eles voltaram a ser uma presa, se tornaram uma presa, voltaram ao estado de escravidão. Observe o que diz o versículo 14: acaso é Israel escravo ou servo nascido em casa? Por que pois veio a ser presa? Deus havia libertado o seu povo do Egito e deu-lhes então a liberdade em Canaã. E aqui nós temos uma analogia da igreja muito interessante. Deus então ele tira o seu povo do mundo, representado pelo Egito, a escravidão do mundo. Só que ele agora nos põe novamente no mundo, só que agora como um povo livre, mas em um território hostil, que era Canaã. Canaã representava o mundo da idolatria. E Israel, que havia sido liberto da escravidão, conhecido o único Deus vivo e verdadeiro,
estaria vivendo neste mundo de idolatria, né, mas sem se contaminar. E é justamente a ideia do chamado da igreja. A igreja é chamada de dentro do mundo para fora do mundo, mas para ser lançado novamente ao mundo, agora numa outra perspectiva. Agora de uma perspectiva de que você não é mais, né, daquele mundo, embora esteja no mundo. Que você agora luta, né, está em combate como eles deveriam estar em Canaã. Você luta contra os falsos ídolos, os falsos deuses. Né? Então, Canaã é o mundo em qual nós vivemos. É um mundo hostil da idolatria, do pecado. Israel foi chamado para combater nas terras de Canaã e não de fazer alianças com ele. E antes de ser uma guerra militar, né, seria uma guerra espiritual. Precisamos lembrar disso. Uma guerra entre a verdadeira adoração e a falsa adoração. Uma guerra entre o verdadeiro Deus contra o falso Deus adorado por este mundo. Este mundo, ele adora a Satanás. Nós estamos estudando, né, nas quintas-feiras o livro de Efésios. Eu também vou começar a postar lá no YouTube os nossos estudos de quinta-feira no livro de Efésios. E vamos ver justamente isso. Né? No livro de Efésios, capítulo 12, vai mostrar a quem nós servimos antes de Deus interferir, de Deus agir em nossas vidas. Né? Então, é a Ele que o mundo adora. Nós não podemos negar essa realidade. E ao abandonarem, então, a Deus, né, eles se tornaram uma presa fácil para os povos de Canaã. Ele diz assim, olha, por que pois veio a ser presa? Os leões novos rugiram contra ele, voltaram a voz. Da terra deles fizeram uma desolação, diz o versículo 15. As suas cidades estão queimadas e não há quem neles habite. Eles viraram uma presa fácil. Primeiro foram alvos dos assírios, né, simbolizados no texto pelos leões. Né? Eles sofreram por eles várias invasões, né, consecutivas invasões dos assírios. Mas ao invés de confiarem em Deus, né, de buscarem refúgio em Deus, eles foram buscar refúgio nos seus inimigos. Né? Eles foram buscar refúgio no Egito e na Assíria. A gente viu em aulas anteriores, né, que o próximo inimigo, né, que estaria se levantando contra Israel, e não somente como Israel, mas tomando conta do mundo naquele período, era justamente o Império da Babilônia. A gente viu que a profecia, quando é dada por Deus e Jeremias anuncia, os povos ficam meio que, mas Jeremias deve estar louco, né? Porque os babilônicos são um povo insignificante. Né? Então, quando a destruição começa, né, Deus fomenta o crescimento da Babilônia, e eles então são destruídos. E Israel vai buscar refúgio justamente no Egito e na Assíria. A Assíria é destruída, o Egito é paralisado, né, e depois também destruído, vira uma presa fácil também. Israel não tem sustentação, não tem em quem buscar refúgio, mas eles tinham em quem buscar refúgio, se eles não abandonassem a Deus. E por quê? Porque nenhuma dessas alianças, tanto com o Egito quanto com a Assíria, seriam capazes de frear a ira de Deus. Nós precisamos lembrar que a única coisa que pode parar a Deus é o próprio Deus. Se Ele não disser, pare, não tem onde nós nos refugiarmos. Não tem a quem recorrermos para pará-lo. Somente Ele pode pará-lo. Não podemos perder de vista a soberania de Deus. Como eu disse, os babilônicos eram o meio pelo qual Deus iria exercer o seu juízo em Judá. Então não adiantava buscar refúgio no Egito, refúgio na Assíria, porque Deus iria julgar o seu povo, Deus iria trazer o juízo. E Ele iria fazer isso por meio dos babilônicos. Judá havia se tornado, né, um estado vassalo, né, dependente do Egito e da Assíria. Mas eles poderiam se refugiar em Deus. Nesse sim a vida, nesse sim a esperança, nesse sim a salvação. E Deus então os convida para refletir
sobre aquilo que eles estavam fazendo, cometendo. Né? Como nós falamos, eles buscaram refúgio no lugar errado, nas pessoas erradas, na liderança errada. Né? Eles foram buscar alianças políticas, mas não a aliança espiritual verdadeira, a aliança estabelecida. Eles conheciam, eles tinham visto as maravilhas que Deus operou. Então, não tinha como parar o juízo buscando na fonte errada. Eles tinham um manancial de bênçãos, eles tinham um manancial de vida, eles tinham as águas puras, mas eles resolveram se contaminar. É assim que muitas vezes nós vivemos. Nós sabemos o que é certo, sabemos quem pode nos auxiliar em meio aos sofrimentos da vida, mas nós muitas vezes vamos ao lugar errado, a pessoa errada. Devemos buscar a Deus, né? E Deus então ele convida, né, a refletir sobre o verdadeiro motivo de todo aquele mal sobre eles. Ele diz, versículo 16 ele ainda vai citar, né, o Egito, até os filhos de Mênfis e de Táfnis te pastaram alto da cabeça. No versículo 17 então ele expõe o verdadeiro motivo, né, de todo aquele mal sobre a vida deles. Acaso tudo isto não te sucedeu por haveres deixado o Senhor, teu Deus, quando te guiavas pelo caminho? Olha que tristeza. Tudo o que estava acontecendo, toda aquela tragédia, poderia ser evitado. Tudo isso que tem acontecido hoje também poderia ser evitado se nós buscássemos mais ao Senhor. Quando Deus permite o mal em nossas vidas, é porque Ele tem algo a nos ensinar. E nós podemos dizer, mas tantas pessoas têm buscado a Deus, né, só que Deus ali estava julgando o pecado de uma nação. Nós estamos experimentando um momento ímpar em nossa geração. Deus ele não tem julgado somente uma nação. Deus tem julgado o mundo. Então o que Deus tem a nos ensinar? Qual é o propósito de Deus em permitir tamanho mal em nossas vidas? Aí ele diz, acaso tudo isso não te sucedeu por haveres deixado ao Senhor? Muitas vezes eu ouço, né, pastores, e eu vou estar aqui entre aspas, né, porque proclamando, por exemplo, né, o mundo é do Senhor. É como se todos no mundo adorassem a Deus. Mas nós sabemos que não é assim. Sabemos que muitas pessoas não buscam a Deus. Mas nós podemos dizer então, mas então por que o mal não vem somente sobre os ímpios, sobre as pessoas más, sobre aquelas pessoas que não buscam a Deus? Vale sempre nós lembrarmos aquele texto de Mateus 5. Deus ele faz cair a chuva sobre pessoas boas e pessoas ruins. Ele faz nascer o sol sobre justos e injustos. Da mesma forma, quando o mal vem, quando Deus vem julgar uma nação, quando Deus vem julgar o mundo, o mal também cai sobre, muitas vezes, sobre o justo e o injusto. Na vida do justo, quando o mal cai, ele sabe que de quem vem o mal, e ele se refugia no Senhor. E mesmo que ele seja destruído pelo mal, ele tem a certeza da salvação e para onde ele está indo quando tudo acabar. Entretanto, na vida do ímpio, daquele que não confia em Deus, ele pode ter apenas duas reações. Ou ele reconhece que Deus é soberano, que está no controle de todas as coisas e que nele não há, que sem ele não há salvação para as nossas vidas. Ou ele então se desespera ainda mais e morre desesperado. Ou então ele até pode sobreviver, mas nunca mais ele será o mesmo. Então, queridos irmãos, Deus ele nos convida a refletir essa manhã. Acaso tudo isso não te sucedeu por haveres deixado o Senhor? Por haveres abandonado ao Senhor? Observe, e vale sempre lembrar que Jeremias está falando isso a um povo que conhecia Deus. Ele não está falando isso para o povo de Canaã, para aqueles que não conheciam. Ele está falando para aqueles que andaram com Deus, que viram as suas maravilhas e contemplaram tudo aquilo que Deus fez. Nós também vimos maravilhas acerca de Deus. Ouvimos maravilhas também acerca de Deus. Mas em um determinado momento,
nós o abandonamos. Nós precisamos voltar ao Senhor. Deus os fez caminhar seguros na terra de Canaã, inúmeras vitórias. Todavia, eles foram, após outros deuses e se contaminaram. Eles fizeram aquilo que é mal perante o Senhor. Isaías ele vai citar dois rios muito importantes. O rio Nilo, no Egito, e o rio Eufrates, da Assíria. Rios altamente poluídos. Então, beber daquela água, na época de Jeremias, não sei hoje como é que está isso, mas no tempo de Jeremias era pedir para morrer. Era a contaminação. Deus ele havia sempre guardado o seu povo. E mesmo no deserto os fez beber águas puras. Deus sempre, quando não jorrava água da rocha, purificava as águas. Queridos, nós precisamos lembrar de algo muito importante. Quando nós pecamos, nos acostumamos com a sujeira do pecado. Não nos importamos com o odor e ficamos imunes, mais uma vez, entre aspas, aos males causados pela contaminação. Tem duas histórias que pode ilustrar muito bem isso. Aquela de que se nós quisermos cozinhar uma rã, você não pode jogar ela diretamente na água quente. O que você faz? Você deixa ela lá na água fria, põe a panela no fogo e deixa a água se esquentando aos poucos, e a rãzinha não vai nem percebendo a mudança da temperatura, de repente ela já está cozinhada. Outro exemplo, eu lembro que tem pessoas, eu não consigo, um exemplo, ficar num lugar onde, um exemplo, um lugar, digamos assim, próximo ao lixão. Aquele odor muitas vezes é muito forte. Então, eu não conseguiria morar próximo a um lugar daquele. Só que eu digo isso porque eu não moro perto de um lugar daquele. Por quê? Porque nós vamos nos acostumando com o mau cheiro. Nós sentimos a primeira vez e ficamos enjoados, achamos ruim. Só que o tempo vai passando e você vai se acostumando com aquele mau odor. De repente você já está praticamente com aquele odor em toda a sua casa, impregnado na sua casa, nas paredes da sua casa. E as pessoas chegam, chegam uma visita e dizem, mas que mau cheiro é esse? E você diz assim, mas que mau cheiro, eu não estou sentindo nada, está normal. Nós nos acostumamos, é assim que acontece quando nós pecamos. Quando nós nos acostumamos com o pecado, quando nós nos acostumamos com a iniquidade. Ele passa a ser algo comum em nossas vidas. Nós não percebemos. É como se nós ficássemos imunes aos males causados, mas não é assim que acontece. Nós sabemos que todo pecado ele gera uma consequência. É por isso que Deus ele nos chama à reflexão. E há uma lição muito importante no versículo 19. Ele diz ainda no versículo 18: Agora, pois, que lucro terás indo ao Egito para beberes as águas do Nilo, ou indo à Assíria para beberes as águas do Eufrates? Como nós falamos, eram águas sujas, imundas, que não dava para ser consumida. Os povos que bebiam dessa água se contaminavam. Por isso que Deus havia sempre dado recomendações para o seu povo de purificação, de higiene, de limpeza. Versículo 19 então diz: A tua malícia te castigará e as tuas infidelidades te repreenderão. Sabe, pois, e vê que mal e quão amargo é deixares o Senhor teu Deus, e não teres temor de mim, diz o Senhor dos exércitos. Bem, ao abandonarem as águas puras, cristalinas, eles sentiram o gosto amargo das águas do rio Nilo e do rio Eufrates. Deus então ele nos convida para refletir sobre o perigo que é deixá-lo, o perigo que é abandoná-lo.
Deus ele nos castiga ao permitir que nossos próprios pecados tragam dor e disciplina na nossa vida. Jeremias fala da consequência do pecado, daquilo que nós praticamos, né, e as consequências que aqueles atos trazem. Não podemos esquecer de um princípio básico quando nós pecamos, né? Além de ser uma ofensa a Deus, nossos pecados carregam consequências catastróficas para as nossas vidas. O pecado, queridos irmãos, ele aparentemente ele é prazeroso, né? Mas os seus resultados são amargos. Né? Os seus resultados são trágicos, são amargos. Israel abandonou a alegria eterna, né? A alegria da eternidade com Deus, por prazeres momentâneos. Nós, quando escolhemos pecar, nós não percebemos, né, ou não nos apercebemos da tragédia que estamos atraindo para as nossas vidas. Portanto, um dos maiores castigos que Deus nos impõe é nos entregar a nós mesmos. É como se diz assim: é isso que você quer fazer? Faça. É como uma mãe ou um pai quando diz para um filho: é isso que você quer fazer? O pai sabe que isso vai trazer dor, sofrimento ao filho. Mas é isso que ele quer fazer? Então, faça. Aí a criança vai lá e faz. Aí ele vê e sofre as consequências. Só que muitas vezes, né, quando nós nos entregamos ao pecado, escolhemos sofrer as consequências, nós não sabemos que muitas vezes ela não apenas nos dá uma advertência, né, mas muitas vezes leva a nossa vida. Quando escolhemos pecar, nós atraímos para as nossas vidas a tragédia. Né? Portanto, um dos maiores castigos que Deus nos impõe é justamente isso: nos entregar a nós mesmos. Deus permite que vivamos como nós queremos e depois vamos colher, né, as tristes e dolorosas consequências dos nossos pecados. Nós não podemos perder isso de vista. É isso que você quer? Você quer o pecado? Ok, tá bem, então faça isso. Só que as consequências você irá colher. Paulo adverte, né, quando ele escreve aos Gálatas, capítulo 6, versículo 7, o seguinte: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Né, eu gostaria então de encerrar, né, esse estudo parafraseando, né, ou tentando parafrasear uma frase que diz o seguinte: a maior bênção que Deus pode nos dar não são bênçãos e milagres, mas sim homens fiéis que pregam a sua palavra. Entretanto, a maior maldição que Deus pode permitir em nossas vidas é permitir que andemos segundo o desejo do nosso coração, sem ser corrigidos pela sua palavra. Quando Deus nos priva, queridos irmãos, da sua palavra, quando Deus nos priva da sua verdade e permite que nós venhamos andar segundo o nosso coração pecaminoso, essa é a maior maldição que Deus impõe sobre nossas vidas. Porque quando nós andamos assim, sem a iluminação da sua palavra, sem a justiça da sua lei, nós caminhamos em trevas, caminhamos para o abismo, caminhamos para a morte. E é por isso que Deus precisa agir, interferir em nossas vidas, para que sejamos salvos. Para que não venhamos ser destruídos pelas nossas más escolhas. Por isso que mais na frente, Jeremias vai dizer: o coração do homem é enganoso, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? A mesma palavra diz: eu, o Senhor, esquadrinho, eu conheço o coração. Por isso, queridos irmãos, venhamos entregar o nosso coração àquele que conhece verdadeiramente o nosso coração. Aquele que sabe que o nosso coração é mau, é perverso, mas que tem trabalhado, tem agido em nossa nação, tem agido no mundo, para nos mostrar quão grande amor Ele tem por nós e que Ele nos quer por toda a eternidade, para assim juntos glorificarmos a Ele, anunciarmos a Sua glória, né? Manifestarmos a Sua glória por toda a eternidade. Então que Deus ele aplique a sua santa palavra aos nossos corações e que você essa manhã venha refletir sobre isso, né? Por que tantos males
tem acontecido? Por que Deus tem permitido tanto mal? Venhamos, queridos irmãos, confiar no Deus vivo e verdadeiro.